Então vamos lá, gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu quero começar a fazer aqui alguns vídeos sobre o Novo Testamento, né? Eu gosto bastante de Bíblia e teologia, e um dos intuitos do canal aqui é falar sobre teologia, sobre filosofia e sobre conhecimentos em geral, né? Hoje, em especial, eu queria tratar um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo, seguindo uma ordem de uns vídeos que eu estava fazendo uns meses atrás, onde eu comentava sobre uma leitura panorâmica da Bíblia, né? Eu cheguei a fechar ali a leitura panorâmica do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ou a Tanar, né, dos judeus, que seriam os livros ali do Antigo Testamento. E agora eu quero começar uma leitura panorâmica do Novo Testamento, porém eu quero ser bem mais breve na postagem de vídeos aqui. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para você acompanhar tudo. E vamos direto para o texto, tá? Os textos que nós trabalhamos aqui para entender são basicamente dois. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, e Lucas, o capítulo 2 completo. Beleza? Então vamos lá. Tem alguns apontamentos que eu acho interessantes. João, capítulo 1, vai trazer uma perspectiva bem interessante, que é afirmar Jesus Cristo como Deus. Cada evangelho dos quatro, ele tem um propósito. Ele é escrito para um determinado público, ele tem um objetivo, por assim dizer. O evangelho do apóstolo João, a gente considera ele como um evangelho conclusivo. O que isso quer dizer? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinótipos, ou seja, eles vão trazer visões diferentes dos mesmos fatos. É como se acontecesse uma batida de carro, eu estou enxergando de trás de uma árvore do outro lado da calçada e tem uma pessoa que enxergou de dentro do carro. É o mesmo evento, só que a narração é diferente porque as perspectivas são diferentes. Então os evangelhos sinóticos têm histórias similares que são trabalhadas narrando a vida de Jesus Cristo. O evangelho de João já tem um outro objetivo, ele já tem o objetivo de realmente deixar claro para todos que Jesus Cristo é Deus. Isso é muito legal, porque o Evangelho de João, ele vai no capítulo 1 já trazer essa narrativa. Agora, o que é interessante aqui? O Evangelho de João, ele começa já dizendo, no princípio, ou seja, já faz um paralelo com Gênesis 1. Gênesis 1 é no princípio que o Deus dos céus e a terra. Se você pega João no capítulo 1, olha que legal que ele vai dizer, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. É bem legal isso daqui, porque se você pegar o Gênesis 1, ó, vou até abrir o Gênesis 1, vai dizer: no princípio, Deus criou os céus e a terra, certo? Olha que interessante, no versículo 3, então Deus diz: haja luz, e houve luz. Através da palavra, as coisas vieram à existência. Curiosamente não, propositalmente João vem e diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso é muito legal, porque aqui João ele já começa a deixar bem claro aqui o evangelho dele veio, que é justamente mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Deus criou todas as coisas, Deus Pai, por meio da palavra. Ele falou e as coisas vieram à existência. João vem dizendo que Jesus Cristo é a palavra e ele criou todas as coisas. Então a palavra gerou todas as coisas. Deus disse: haja e houve. Então João faz o paralelo para dizer que Jesus Cristo é a vida, é a luz, é a palavra pelo qual as coisas foram criadas. Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus. Isso aqui é maluco, porque ele já começa o evangelho mostrando que Jesus Cristo não é só um cara legal, bacana, que vem contar umas coisas legais pra galera. Ele vem dizendo que realmente Jesus Cristo é Deus, ele é antes de todas as coisas existirem. Então, quando ele fala no princípio, ele está dizendo antes de tudo existir, ele já era, ele já existia. Eu gosto de imaginar, e eu acho que eu vou até ilustrar para ficar um pouco mais fácil, usando aqui o meu iPad, a questão dos tempos, né? Da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para entender. Ó, eu vou fazer um círculo enorme no meu iPad, certo? Esse círculo aqui representa a eternidade, ok? Eternidade, certo?
Então, tudo que acontece, acontece dentro desse círculo. Nada pode acontecer, não existe nada fora desse círculo, certo? Tudo que existe, existe dentro do círculo. É legal a ideia do círculo porque o círculo representa a infinitude, ou seja, movimento constante, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Né? Aliança, a gente fala isso em casamento. E aí, a linha do tempo, o começo, o meio e o fim, eles acontecem ainda assim dentro do círculo. O círculo é a eternidade. A linha é a vida como a gente conhece, é a linha do tempo. Certo? A partir disso, eu digo o seguinte: Jesus Cristo, ele estava aqui e ele se permitiu entrar aqui na linha do tempo. Certo? Então é interessante entender isso. No princípio, onde que é o princípio? Antes de tudo. Antes de começar a linha do tempo, o que existia é a eternidade. Então, no princípio, na eternidade, Jesus já era, já estava. Depois disso, aparece João Batista, uma das figuras mais importantes da narrativa do Novo Testamento. Jesus Cristo vai dizer que de mulher, nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. Ou seja, se existe alguém entre os homens que tem algum tipo de mérito, de alguma forma, João Batista é o maior de todos, segundo o próprio Jesus Cristo. E é um cara que comia gafanhoto, que se vestia com as roupas esquisitas, morava no meio do nada, no meio do deserto, comia gafanhoto, né? Então, percebe como o que a gente julga como importante para Deus não é? Ele não era um pastor, ele não era uma pessoa benquista dentre o meio religioso, político ou social da época. Ele era tipo um maluco, morava no meio do nada, sabe? Falava as verdades. Esse tipo de gente assim, sabe? Meio que não tem rabo preso com nada e com ninguém. Esse era João Batista, o maior homem nascido de mulher segundo Cristo. Aí ele vai dizer que por meio de Moisés veio a lei, por meio de Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Ou seja, ele está falando de uma aliança que é superior. Então, olha como João ele já chega com os dois pés na porta, mostrando que Jesus Cristo é Deus. Por meio de Moisés veio a lei é importante, a lei expressa o caráter de Deus, mas por meio de Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Eu vou fazer uma observação minha, né? Não necessariamente é o que o texto está dizendo. Veio a graça no sentido de que Jesus Cristo cumpre a lei que nenhum homem conseguiria ou consegue cumprir. E veio a verdade é esta: Jesus Cristo é Deus encarnado, o único capaz de salvar a humanidade. Se depender de mim e de você, nós não cumpriremos a lei, quem dirá salvar a humanidade, né? No reino de Deus nada é individual. Já ouviu muito essa palavra, né? Individual. Tem muitos pastores, muita gente que recita em cima dos púlpitos das nossas igrejas a salvação é individual. Não, meu irmão. No reino de Deus nada é individual. No reino de Deus as coisas são pessoais, mas nada é individual. Porque Jesus Cristo, tudo que ele fez, primeiro, foi em concordância e em submissão ao Pai. Segundo, ele não salvou só eu e você, ele salvou a nós. O seu encontro é pessoal. Por meio dele, todos nós recebemos graça sobre graça. Então, as coisas podem ser pessoais. Jesus Cristo entra direto com você, mas você faz parte de uma igreja, você faz parte de um plano, você faz parte de uma família, de um reino, que é muito maior do que o seu probleminha em conquistar a sua salvação individual. Fica vergonha na cara. Então, 2026, gente, vamos acordar, né? Tem coisa que não dá para engolir. Para de ter medo de Deus como se ele fosse um cara que ficasse lá em cima, olhando e contabilizando o que você faz de certo ou te faz errado, para ver se você vai merecer alguma coisa. Você não merece, por isso que ele veio aqui e derramou graça sobre as nossas vidas. Beleza? Só para deixar isso claro. Ok? Bom, então, Jesus Cristo, além de trazer graça e verdade, ele revelou o Pai. Olha que legal. João vai dizer no 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Enfim, então essa é a perspectiva de João 1, e aí falando sobre o Lucas,
capítulo 2, Lucas já era médico, né? É engraçado que a gente olha para Lucas como médico como se ele fosse um, sei lá, um cara Grey's Anatomy, assim. Não, ele era escravo, tá? Então ele tinha um senhor, ele não era tão livre assim como nós pensamos, né? Mas apesar de tudo isso, olha que maravilha, Lucas teve a oportunidade, por graça, de poder fazer um verdadeiro TCC. Embora ele não tenha sido um dos apóstolos, não tenha conhecido pessoalmente Jesus Cristo, mas sim conhecido Jesus Cristo através da vida do apóstolo Paulo, ele foi até as pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo para justamente entender, né, o que aconteceu. Olha que interessante, Lucas não era apóstolo, né? Por quê? Porque um dos pré-requisitos bíblicos do apostolado é ser testemunho ocular de Jesus Cristo. Então, se você vê alguém perto de você falando que é apóstolo e essa pessoa não nasceu na época de Jesus Cristo e foi contemporâneo dele, essa pessoa, ela está, na verdade, tentando ocupar um espaço, um lugar, para forjar uma autoridade que ela não tem, no intuito de se autopromover. Porque, biblicamente, se ela tivesse temor à Escritura, ela não poderia, de modo algum, se auto-intitular apóstolo. Ok? Porque o Lucas, que escreveu um evangelho, não se coloca como apóstolo, porque ele sabe muito bem o que precisava para ser um apóstolo, certo? Tem aqui alguns detalhes que eu queria enfatizar. O primeiro é que ele deixa claro de início que Jesus Cristo entra na linhagem do rei Davi por meio de José. Dentro do judaísmo, o sangue puro mesmo, a aliança de sangue, sei lá, como posso dizer, a linhagem real de alguém vinha por meio do pai. Então você tinha que ser filho do fulano para você fazer parte da linhagem. Então olha que interessante, José era descendente do rei Davi, mas ele não era pai biológico de Jesus Cristo. Isso aqui é bem interessante, mas mesmo assim, todos os escritores do Novo Testamento deixam claro essa importância de José. E eu preguei sobre isso, inclusive, na última quarta-feira na igreja, eu preguei sobre a questão da genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1, que vai justamente descrever José como o descendente que antecede o Cristo. Mesmo ele não sendo um pai biológico, e sim um padrasto ou um pai legal perante a lei de Jesus, porque embora José não fosse pai de sangue de Jesus Cristo, José assinou um documento se responsabilizando por Jesus Cristo perante a lei como pai. Olha que interessante isso, né? Então isso aqui é bem legal, primeiro para a gente entender a questão da adoção que está presente desde o início do ministério de Jesus Cristo. José adotou Jesus Cristo na sua genealogia, na sua linhagem. E Jesus Cristo adotou José e todos aqueles que nele creem, toda a humanidade, na sua genealogia, na genealogia real, que é de uma aliança superior à aliança humana. Então os judeus têm muita dificuldade com isso, né? Não, peraí, Jesus Cristo é filho de Maria, mas não é filho de José. E a linhagem veio pelo pai, então logo o rei Davi, que é descendente de José, não alcança Jesus, porque Jesus não é filho biológico de José. Essa é a lógica humana, para tentar invalidar o Cristo. Porém, tem dois aspectos importantes. Primeiro, essa questão da adoção, que a família que Jesus Cristo está trazendo não é uma família de sangue, mas uma família de graça, de verdade, de acolhimento. A família de Jesus Cristo é de um pacto de sangue que não é o sangue do seu pai, da sua mãe, sei lá o quê. É o sangue de um justo derramado sobre injustos, cobrindo seus pecados e os trazendo de volta a uma família do qual não seria possível pertencer. E, por fim, depois esse texto vai narrar um pouco, né, sobre a infância de Jesus Cristo. Lembrando que tem um fato importante aqui, é que ele vai tratar um episódio interessante, é quando Jesus Cristo, aos 12 anos, vai ao templo durante uma festa e ele dá uma aula, por assim dizer, para os grandes mestres da época. Deu para entender? Tamo junto, qualquer dúvida, dá um toque nos comentários. Eu amo esse texto e volto muito em breve para a gente continuar a leitura. Tamo junto, abraço.